Então, aproveitando o nosso culto de missões, eu quero dar o título dessa palavra é Missão do Cristão. Esse é o tema que eu quero abordar com os irmãos. Se nós olharmos tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, tanto no Velho como no Novo, você observa que sempre foi a intenção de Deus de salvar toda a humanidade. Sempre foi o desejo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele ratifica isso. Ele diz o seguinte: a qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Amém, queridos? A Bíblia, ela deixa bem clara, quando o pecado, ele entrou no mundo, a morte também entrou com eles, porque todos pecaram. E o homem, ele se distanciou de Deus, perdeu aquela intimidade com o Senhor. Mas nem por isso Deus deixou, de realizar algo que nasceu no seu coração. Deus, ele é um Deus visionário. Deus é um Deus missionário. E por ele ser um Deus missionário, ele enviou o seu único filho, o seu filho precioso, ele enviou-a nesta terra, e ele cumpriu, totalmente a sua missão. Então isso na cruz, os nossos pecados foram consumados, nós fomos justificados por Cristo, e daquele momento em diante, a Bíblia nos mostra isso, que tudo aquilo que ele pretendia fazer, ele fez. E depois ele volta para a sua glória, volta para a casa do Pai, e ele deixou uma grande missão para a sua igreja. Todo seguidor de Cristo tem que ter esse entendimento, que ele tem uma grande missão a realizar nesta terra. E uma das missões que Jesus deu, antes de ele subir, ele disse o seguinte, Atos capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra de Deus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então isso nos mostra que Deus, ele nos deu poder, o poder de Deus está dentro de nós quando nós recebemos a Jesus. E quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Nós somos os pequenos Cristo aqui na terra. Então no momento que nós entendemos que nós somos seguidores de Cristo, Deus, ele nos deu essa grande responsabilidade de ser o seu mensageiro, de levar as boas novas para outras pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus. Que bom, queridos, é que Deus, ele quer usar a sua igreja, Deus quer usar o seu povo. O apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, diz assim a palavra do Senhor. 2:17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Então Paulo, ele tinha essa visão, tinha esse entendimento. Depois que ele entregou a sua vida a Jesus, teve aquele encontro sensacional ali na estrada de Damasco, ele passou a ser um dos mensageiros de Deus. Então precisamos entender que todos nós fomos chamados e escolhidos por Deus para testemunhar de Cristo. Deus poderia usar qualquer outra coisa? Poderia sim. Deus, ele é poderoso para levar as pessoas ao conhecimento dele. Mas o que me chama a atenção, sempre que esteve no coração de Deus, é de usar a sua igreja, para que a sua igreja possa levar ao evangelho a outras pessoas que ainda não têm o conhecimento dele. Amém, queridos? E quem está disposto a fazer para que as pessoas, o que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu?
O que você tem feito? O que nós temos feito? Né? De que forma nós temos cooperado para que outras pessoas possam um dia passar a eternidade com o Senhor? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, o seu campo missionário está ao seu redor. Às vezes, a gente pesquisando e conversando com outras pessoas, eles almejam ir para a África. Eu não tenho nada contra. Se Deus chamou você para ir para a África, pregar o Evangelho, não vejo nenhum problema. Muito obrigado. Não vejo nenhum problema. Alguém que almeja, deseja ir para a África. Mas lembre-se, meu irmão, tem tanta pessoa ao nosso redor que ainda não conhece Cristo. Pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Eu acho bem interessante uma frase de Deke Hills. Ele diz o seguinte: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, toda pessoa que ainda não conhece Deus, nós temos a oportunidade, a possibilidade de levar a mensagem de Deus. Então, por isso que eu e você não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. As pessoas, elas estão sedentas por Deus, elas almejam Deus, e às vezes nós desperdiçamos oportunidades. Eu já desperdicei inúmeras vezes, mas estou decidido: o Senhor me ajuda eu não desperdiçar nenhuma oportunidade que o Senhor tem me concedido para eu pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos Colossenses, ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: viva com sabedoria entre os que são de fora, e aproveite bem todas as oportunidades. Então, oportunidade não falta, e é a igreja que precisa aproveitar essa oportunidade. Mesmo que você não tenha condições de ir em lugares tão distantes, mas eu e você temos a possibilidade de fazer missões aonde nós estamos. Aonde, como diz o pastor Elcio, aonde Deus te plantou, você pode fazer missões. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, alguns anos atrás, o meu desejo era de alcançar toda a minha família. Toda a minha família. Então você pode fazer missões na sua parentela. Deus não salvou você por acaso. Eu fui a primeira pessoa que entreguei a vida a Jesus na minha família. E Deus, Ele queria e quer me usar para eu ser um canal de bênção para a minha família. Deus quer usar você como instrumento de bênção para a sua família. Então não perca a oportunidade de testemunhar, e acima de tudo, de ser um exemplo, de ser uma referência para os seus familiares, que são essenciais para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus. Você tem a possibilidade de fazer missões na sua faculdade, aonde você estuda. Você tem a possibilidade de fazer missões na rua que você mora, no condomínio que você mora. Tem possibilidade? Tem, e não gasta nada. Bom e barato. É muito barato nós fazermos missões aonde nós estamos. Você pode fazer missões no bairro que você mora. Então, tem várias formas de nós fazermos missões. Não estou aqui jogando a água na sua... Deixa eu ver a palavra. Esqueci uma expressão popular. Não estou aqui jogando terra na sua papa, os mais antigos, no seu mingau. Mas impedir você ser um missionário em outro país, não é isso. Mas ouça isso aqui: será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando os seus pacientes morrerem? O que você acha? Lá o paciente está morrendo e o médico, braços cruzados. Eu creio que isso é impossível. Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? Tem algum bombeiro aqui?
Opa, levante a mão, por favor. Tem alguém? Provavelmente não. É claro que não. Provavelmente não, claro que não. Jamais ele faria isso, né? Ouça, será que um policial militar assistiria um assalto, não reagiria? Eu creio também não. Agora eu lhe pergunto, eu e você conseguiríamos ficar à vontade vendo as pessoas ao nosso redor partindo para a eternidade sem Cristo? Deve ser não. Amém, irmãos? Deve ser não. Ouça isso aqui. Eu não sei a pronúncia, mas eu vou citar aqui o JC e você pode pronunciar. Que diz o seguinte: se uma pessoa não tem um desejo de fazer o evangelho conhecido, bem pode questionar se essa pessoa conhece mesmo o valor do evangelho. Se uma pessoa não tem o desejo de fazer o evangelho conhecido, bem pode questionar se essa pessoa conhece mesmo o valor do evangelho. Será que ela conhece mesmo? Alguém que não tem um desejo de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Queridos, a missão de toda a igreja é dar o evangelho a todo mundo. Essa é a visão da igreja. Não foi por acaso que Jesus ele falou algo bem interessante. Ele diz o seguinte, em Marcos capítulo 6, no verso 15, diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. De quem é essa responsabilidade? De quem é essa missão? Minha e sua. É a missão da igreja. Os anjos gostariam de fazer isso. Deus não deu para os anjos. Essa incumbência Ele deu para a igreja. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar e analisar a sua vida, né? Às vezes eu fico analisando a minha vida. Senhor, quem seria eu se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar a pessoa que Deus usou para você entregar a sua vida a Cristo? Alguém lembra qual foi a pessoa que Deus usou para você conhecer o verdadeiro evangelho? Eu lembro. Eu sei. Essa pessoa foi um canal de bênção para a minha vida. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se não fosse o Senhor ter usado um homem chamado Marcelo Arcanjo. Marcelino, né? Marcelino, obrigado. Não é Marcelo, Marcelino Arcanjo. Para os íntimos, Marcelino Arcanjo. Ele que Deus usou para transmitir a palavra de Deus para mim, né, e também para a minha família. Deixa eu lhe falar. Eu nasci numa comunidade chamada Três Bocas. Isso no interior do Pará, no interior do interior. Morava em Monte Alegre é o interior, e Três Bocas é o interior do interior. De lá eu me mudei para um lugar chamado Açu, outra comunidade, mais distante de Monte Alegre. Isso no meio da floresta amazônica, literalmente da floresta amazônica. Hoje não, os fazendeiros arruinaram com a floresta, já não existe tanto. O Açu, eu creio que não era Jerusalém, nem a Judeia ou Galileia. O Açu, naquela época, da década de 90, literalmente era os confins da terra. Literalmente os confins da terra. Isso não, queridos, o negócio era muito distante. Era um lugar onde existia os animais, até onça, só para você ter uma noção. Onça na floresta. Este homem, ele andava 22 quilômetros para pregar o evangelho. Isso a pé. 22 quilômetros, dê uma olhadinha. Um dia desse estava indo na BR. É como se fosse daqui da entrada, saída de São Luís, ali da entrada do aeroporto, até a Ponte do Mosquito. É isso, né? Ponte do Mosquito?
aquela ponte lá perto do Campo de Perizes, 22 quilômetros. Isso, ele ia e voltava para compartilhar o evangelho no meio da floresta. Depois Deus abençoou ele de uma forma poderosa. Ele comprou uma Monarch Barra Forte. Alguém, os mais antigos sabem o que eu estou falando. Monarch Barra Forte. Então ele começou, junto com a sua esposa, até junto com as suas filhas. Tudo isso numa Monarch. Ele já é forte, a esposa um pouco forte também. O negócio era pesado. Então, irmãos, este homem, ele compartilhou. E ele levou o evangelho, levou a boa notícia para a minha família, para aquele lugar. Então, o que temos feito para levar alguém a Cristo? O que nós temos feito? O que eu e você temos feito para levar alguém a Cristo? Eu creio que um dos primeiros requisitos para ser um missionário não é o seu amor para as almas, como nós ouvimos e temos escutado, mas sim o seu amor por Cristo. O que levou o pastor Marcelino Arcanjo a compartilhar a palavra de Deus? Amor por Cristo. O amor por Deus impulsionou aquele homem. Ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Alguém orou: Deus, tem misericórdia dos perdidos. A resposta de Deus foi: eu já tive, meu filho. Agora é você que precisa ter. Amém, irmãos? É você que precisa ter. Então essa compaixão, esse amor pelos perdidos, impulsionou aquele homem a fazer missões naquele lugar. Então eu louvo muito a Deus. Fazer missões não dá lucro. Fazer missões não enriquece. Fazer missões não dá fama. Fazer missões só dá prazer para quem ama os perdidos. Eu era um dos perdidos, e aquele homem demonstrou o seu verdadeiro amor para com Deus, e para comigo, de não se dispor a pregar o evangelho. Então a nossa maior tarefa como igreja é espalhar a boa notícia do reino de Deus. A pregação do evangelho permite que as nações conheçam Jesus, que as pessoas possam conhecer a Deus, que Ele é que é capaz de perdoar e salvar a humanidade. Queridos, a boa notícia, ela precisa ser espalhada. Quem está disposto a fazer isso? Eu vi uma pesquisa realizada pelo Instituto Haggai, mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países de terceiro mundo. Quero te mostrar nessa noite. Primeiro, TV 1,1%, segundo, filme 1,%, literatura 1,7%, sermão 2,4%, rádio 2,9%, amigos 29,9%, uma porcentagem bem grande, e parentes 49,7%. Então isso mostra, o poder, que a gente tem a possibilidade de influenciar outros parentes a conhecerem o verdadeiro Deus. Romanos capítulo 10, verso 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Ah, meu irmão, eu creio que o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os crentes para propagar o evangelho. Então eu e você fomos escolhidos por Deus para essa grande missão. Amém? Eu vejo que nesses últimos dias o Espírito Santo de Deus sempre trabalhando de uma forma incansável para levar a pessoa a ter esse conhecimento de Deus. Então ser cristão, isso implica ser enviado ao mundo como representante de Jesus. Eu e você, nós somos representantes de Deus nesta terra.
Então devemos nos sentir muito privilegiados. É um privilégio muito grande você representar o próprio Deus. João capítulo 20, no verso 21, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu agora também envio vocês. Então lembre-se que você é um enviado de Deus. Amém? É a própria palavra de Deus que nos mostra isso. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção disso. Ele sabia que ele precisava espalhar as boas notícias. Era a missão de sua vida. Por isso mesmo ele fez a seguinte declaração. Olha essa declaração do apóstolo. Atos capítulo 20, no verso 4, diz assim a palavra de Deus: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Anunciar a boa notícia. Essa é a nossa grande incumbência. Você é cristão? Você é um seguidor de Jesus? Então saiba qual é a sua missão. Eu quero nesta noite mostrar para a igreja algumas razões por que nós devemos fazer missões. Qual a razão, qual o motivo? Eu quero dar algumas razões. Primeira razão que eu quero mostrar para você ou para vocês: porque o homem sem Cristo está perdido. O homem sem Deus está perdido. Não há salvação sem Cristo. Nenhuma religião tem a possibilidade de salvar ninguém. Isso é um fato. Religião nenhuma pode salvar o ser humano. Infelizmente ela escraviza a pessoa. A única agência credenciada para anunciar a boa notícia é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a única agência. É a agência de Deus aqui nesta terra. Então ouça isso aqui: para pregar o evangelho, o próprio Deus, ele nos encoraja e nos dá essa ordem. Ao anunciar o evangelho é uma ordem imperativa, intransferível e inadiável. Amém, queridos? Eu acho bem legal essa fase aqui do Carley. Ele diz o seguinte: o evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. Então, se não chegar a tempo, não é boa notícia. Imagine, alguém morreu, eu chego lá para pregar evangelho. Não, a não ser se eu orar e a pessoa ressuscitar. Aí é outra coisa, outro nível. O evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. E eu louvo muito a Deus, porque o evangelho chegou a tempo na minha casa. No meio da floresta, chegou a tempo. Só para você ter uma noção, meu pai, junto com minha mãe, eles tiveram um relacionamento amoroso e colocaram 14 filhos no mundo. Agora, uma coisa eu admiro meu pai: cara macho para colocar 14 filhos, e criou todos os filhos. Só não educou nos caminhos cristãos. Não, mas ele criou todos. E bem cuidado. Isso eu admiro muito. Só para você ter uma noção. O evangelho chegou na minha casa e mudou a história da minha família. A minha mãe, eu creio que junto com meu pai, tiveram uma ideia de colocar, são 7 homens e 7 mulheres. Ela colocou logo tudo com Naldo, quase tudo com Naldo. Primeiro quem aceitou Jesus foi o Celinaldo. Depois foi o Rosinaldo. Depois foi o Rosinaldo. O Rosivaldo. Depois o Elinaldo.
Depois o Clesionaldo, junto com o Aí ela teve a ideia de colocar o Adilson por último. Então, e faltou, olha, isso aqui, olha, faltou 6 homens aceitaram Jesus. Só falta, sabe quem? O Elivaldo, ainda o Elivaldo. Então ouça isso aqui, minha família foi alcançada pelo Evangelho. E Deus, Ele salvou meu pai. Meu pai partiu com o Senhor. A minha mãe partiu com o Senhor. Então, porque um homem se dispôs a pregar o Evangelho. E ainda, a minha irmã Iracilda aceitou Jesus. Isso no bloco lá do meio dos Naulos. A Rosalina também aceitou Jesus. Então, a maioria dos meus irmãos, eles entregaram a sua vida a Jesus. Isso é uma prova daquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Romanos, aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, no verso 16, ele diz o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro aos judeus e também aos gregos. Então Deus fez uma revolução à minha família. Então isso mostra que o Evangelho, ele é poderoso. Ele tem o poder de mudar a história da vida da pessoa. O Evangelho mudou a minha forma de falar, de pensar, de agir. E mudou a história da minha família. Para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. Então isso mostra que vale a pena nós falarmos do amor de Deus. Deixa eu te falar, quero te dar outra razão. Por que nós devemos fazer missões? Romanos capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, 14 e 15. Segunda razão, porque somos devedores. Somos devedores. Paulo tinha esse entendimento, ele diz o seguinte, tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos, tanto os povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com as pessoas cultas como os incultas, portanto também estou pronto a ir ver vocês em Roma, para pregar o Evangelho de Deus. Não estou envergonhado do Evangelho, a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Então, se você prestar atenção, depois que Paulo se converteu, aquele encontro com Deus ali em Damasco, que Deus enviou Ananias para orar por ele, as escamas caíram. Logo após ele foi batizado, e a Bíblia diz que ele começou a pregar a palavra de Deus. Então ele se sentia um devedor. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso anunciar o Evangelho. Eu fui perseguido, mas agora eu quero pregar o Evangelho do Senhor. Então Paulo não mediu esforço. Se nós olharmos da Bíblia, você estudar Atos dos Apóstolos, você vê várias viagens Paulo fazendo para pregar o Evangelho. Havia muita relutância, mas isso não impediu dele anunciar as boas novas de Cristo. Queridos, espalhar boa notícia, precisamos ir espalhar as boas notícias. Sonegar o Evangelho é como um crime de apropriação indébita. Lembrei um negócio bem interessante isso aqui. Até falei pela manhã. Que eu e minha esposa, nós nos conhecemos num culto missionário. Quando ela me viu, ela ficou fascinada. Ela disse, é esse. Eu imaginaria que da floresta só tinha onça, macaco, mas eu encontrei um gatinho aqui nessa floresta. Queridos, nós nos casamos, graças a Deus,
lembrei agora no dia 19 de setembro, nós completamos 31 anos de casados. Quando nós nos casamos, damos continuidade no trabalho missionário. Eu e minha esposa, junto com a igreja, nós andávamos mais de 3 horas no meio da floresta para pregar o evangelho. Não tinha como, de carro, nem de moto, nem de bicicleta, nem na Barra Forte, não tinha como. Então nós andávamos 3 horas, 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Depois que a Josina ficou gestante da Denise, ela não lembro muito bem, mas ela fez várias viagens gestante. Depois que ela nasceu, Denise nasceu, nós andávamos com ela no braço. Imagine carregar uma criança no braço. 3 horas para ir, 3 horas para retornar. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que valeu a pena nós fazermos isso. Amém? Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Só para você ter uma noção, esse trabalho lá no meio da floresta, onde nós éramos pastores, antes nós íamos para uma cidade chamada Óbidos, no Pará. Deus fez algo muito poderoso e tem feito. Só quero que a irmã possa colocar para mim algumas fotos dessa igreja lá no meio da floresta, a igreja do Açu das Bênçãos. Coloque, por favor. Açu das Bênçãos. O nome era Açu das Pulgas. No passado, Deus mudou a história para Açu das Bênçãos. Deixa eu olhar esse, bem no canto é o Rosi. Ah não, volte um pouquinho. Esse de azul aí é o Rosinaldo. Meu irmão, ele pastoreia lá essa igreja. Coloque, por favor, por gentileza. Aqui, ó. Passe, por favor. Esse é o Rosinaldo. Essa igreja. Exato. Então vale a pena essa semente, uma semente do Marcelino Arcanjo. Compartilhou o evangelho, esse é o resultado. E ainda, ele me ligou semana passada me ligou, que eles vão estar quebrando a parede para aumentar mais o tempo, porque não está suportando. Amém, queridos? Então vale a pena nós anunciarmos o evangelho. Muitas vidas foram libertas, transformadas por intermédio dessa igreja. Você não tem noção quantas pessoas deixaram de passar a eternidade no inferno para um dia ir morar com Cristo por intermédio dessa igreja. E a semente que foi plantada ali caiu numa boa terra e tem produzido muitos frutos para a glória do Senhor. Deus tem usado, meu irmão, junto com aquela igreja, para anunciar as boas notícias ao redor daquela comunidade. Então é maravilhoso, vale a pena nós abrirmos mão de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Missões, queridos, Deus inventou isso, alguém disse. Jesus morreu por isso. Paulo viveu isso. William Carey, eu acho que deve ser assim, renunciou isto. Você está disposto a terminar isto? Disse David Botelho. Quem está disposto? Entenda isso aqui, queridos. Entenda isso aqui. Receber o perdão de Deus é a necessidade mais urgente do ser humano. Existe um clamor dos 4 cantos da terra. Esse clamor tem chegado até a nós. Vidas partindo sem Cristo, pessoas sendo ceifadas. Infelizmente, se nós olharmos na mídia, a gente vê tanta tragédia. Filho matando pai, pai matando irmão, aliás, matando filho, irmão matando irmão, e daí por diante. Eu acho interessante, o profeta Isaías, se nós olharmos Isaías, capítulo 6, no verso 8, ele teve um encontro real com Deus.
Sua vida foi totalmente mudada. E a Bíblia diz, depois disto, ouviu uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós olharmos na palavra de Deus, observamos inúmeras vezes, Deus falando diretamente com a pessoa, e ela diz: eis-me aqui. Mas com Isaías você não vê isso aqui. Isaías, se você prestar atenção no texto, ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui. Em outras palavras, eu estou à disposição. Eu louvo muito a Deus pelo nosso ministério, que é o ministério missionário. Você é resultado de um ministério missionário, de pessoas que se dispuseram a vir para o Maranhão, para trazer a boa notícia, e você entregou a sua vida a Jesus. Então, por isso que eu e você não podemos relutarmos contra Deus, dizer: não, Senhor, não estou disponível. Infelizmente, tem pessoa que está disponível para tudo, até para fazer o mal, mas não se coloca à disposição de Deus. Eu já falei: Senhor, eu já vivi bastante tempo, mas eu quero aproveitar esses últimos anos que Deus tem me concedido, para eu fazer a obra de Deus. Amém? Eu sempre estou dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus falou algo bem interessante, em João, capítulo 9, verso 4, ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele em quem me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu, falando sério, eu não faria mais aquilo que eu fazia, aquilo que a gente fez há 20 anos, há 20 e poucos anos atrás, aquela mesma disponibilidade. Então, a noite vem, a noite põe a velhice, o cansaço, às vezes a cabeça quer, mas o corpo não aguenta. A noite vem quando a pessoa pode adoecer, fica doente, a morte. Então, por isso, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, Deus tem te dado vida, saúde, eu creio, e disposição também, para fazer algo para Deus. Eu quero encerrar com uma frase de William James. Ele disse o seguinte, eu quero encerrar isso aqui nesta noite. A palavra do Senhor, aliás, William James diz o seguinte: o melhor que podemos fazer de nossa vida é empregá-la em alguma coisa mais duradoura que a própria vida. Amém, irmãos? Eu quero desafiar você, saia deste lugar disposto a fazer missões. Disposto a fazer missões. Porque eu creio, se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Quem crê nisto? Então, eu e você temos a possibilidade de cooperarmos com Deus. Então, não tem coisa mais prazerosa neste mundo que nós levarmos alguém ao conhecimento de Deus.